Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ. É um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje falamos do marco temporal. Em setembro, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. 9 dos 11 ministros da Corte decidiram que a data da promulgação da Constituição Federal não pode ser usada como referência para definir se havia ocupação da terra pelas comunidades indígenas. Quase em seguida, o Congresso aprovou um projeto de lei que tentava validar o marco temporal. Na sequência, o projeto foi vetado em boa parte pelo presidente Lula. E agora, como fica a demarcação de terras indígenas no Brasil? É disso que falamos hoje. O marco temporal é uma tese discutida desde 2007. Considera que os indígenas só teriam direito aos territórios que ocupavam no dia 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição. O problema é que a tese ignora as violações históricas aos direitos desses povos, como a expulsão de tribos inteiras das terras em que moravam durante a ditadura militar. Se foram tirados à força ao longo das 2 décadas anteriores à Constituição, como é que poderiam estar lá no dia da promulgação? A decisão do Supremo no mês de setembro corrige isso. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ, explica. O Supremo decidiu que, se em 1988 uma determinada comunidade indígena não estivesse ocupando uma área, porque dali foi expulsa injustamente, mas continuou reivindicando a área, perambulando pela região, tentando voltar, fazendo pequenas invasões, que o marco temporal não se aplicaria. Agora, se ele tivesse saído de lá e ido para outro lugar e nunca mais voltado, ele não pode um belo dia reaparecer e reivindicar aquela área. No caso de áreas públicas invadidas por grileiros, a solução é juridicamente simples. Os indígenas devem receber a terra de volta. Mas agricultores que compraram as terras do próprio poder público, por exemplo, e têm documentos para provar isso, vão receber tratamento diferente do aplicado aos grileiros. E aí o Supremo disse, se alguém estiver ocupando uma área que venha a ser demarcada como área indígena, mas a ocupação se deu de boa fé, aí tem direito à indenização, pelo menos. Ou, eventualmente, a uma outra solução negociada com a comunidade indígena. O Congresso ainda aprovou um projeto de lei para tentar validar o marco temporal, mas o texto foi vetado em boa parte pelo presidente da República. O veto ainda não foi apreciado pelos parlamentares. Se for derrubado, o caso provavelmente vai voltar ao Supremo. E, nesse caso, vale o que manda a Constituição. Realmente, numa democracia, o intérprete final da Constituição é o Supremo. Tanto que ele pode declarar uma lei do Congresso inconstitucional ou pode invalidar um ato do presidente da República. Portanto, formalmente, o Supremo dá a última palavra. Mas o tribunal não é o dono da Constituição. E, portanto, ele interpreta a Constituição em interlocução com a sociedade, em interlocução com os outros poderes, e dentro dos sentidos possíveis que a Constituição oferece. De modo que não é uma competência arbitrária de dar a última palavra sobre o sentido da Constituição. Há um permanente diálogo, explicitado ou não, com os outros poderes e com a sociedade em geral. Essa é a primeira observação. A segunda observação é, em não se tratando de uma decisão sobre cláusula pétrea, o Congresso, no fundo, é quem tem a última palavra, porque ele sempre pode produzir uma emenda constitucional revertendo uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. Converso também com Ivo Makushi, advogado indígena e assessor jurídico do Conselho Indígena de Roraima. E ainda
Tonico Benites, antropólogo, líder e porta-voz do povo Guarani Kaiowá, professor, pesquisador e coordenador regional da FUNAI. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o Rafael. Rafael, por que o marco temporal deve ser rejeitado? Bom, acho que em primeiro lugar é destacar que essa discussão lá na Constituinte já foi vencida, não é? Então prevaleceu lá entre 87 e 88 a tese do direito originário, né? O direito que os indígenas têm de terem devolvidas as suas terras de ocupação tradicional, inclusive daquelas onde foram retirados compulsoriamente, esbulhados, onde foram expulsos, inclusive expulsos com sob o julgo da violência, né? Violência extrema. Esse caso que o Supremo julgou, referente à terra indígena Ibirama-Laclanon, por exemplo, os Xoclen foram expulsos de suas terras sob violência, a história das caçadas pelos bugreiros, e o Estado de Santa Catarina pagava por isso. Então, foi vencido o marco temporal naquele período, prevaleceu a tese do direito originário e, portanto, das demarcações, e o Supremo, então, agora, referendo a esse entendimento tomado lá entre 87 e 88, para garantir que o direito dos indígenas não tem limitação temporal, que o direito é originário e a relação dos indígenas com a terra é tradicional. Então, portanto, o Supremo dá um passo importante, afastando o marco temporal por ser realmente inconstitucional e garantir a integridade e a integralidade da redação do artigo 231 da nossa Constituição. Ivo, você fala de Roraima, da terra indígena Raposa Serra do Sol. Eu lhe pergunto, as populações indígenas dessa região têm a exata dimensão do que está acontecendo em relação ao marco temporal? Os povos indígenas da Raposa Serra do Sol acompanharam de perto essa discussão, né? Ficaram, inclusive, uma sensação de alívio, né, diante dessa ameaça da tese do marco temporal em discussão no Supremo Tribunal Federal, porque entenderam, inclusive, que poderia, inclusive, retroceder os grandes avanços que os povos indígenas tiveram no Brasil, não somente aqui do estado de Roraima, mas todo o país, e receberam com muita felicidade essa informação da felicidade da derrubada da tese do marco temporal, inclusive pensa em comemorar essa grande vitória, né, um marco histórico no avanço, né, na efetivação dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Tonico, e você fala do Mato Grosso do Sul. É uma terra indígena também onde você está, não é isso? Sim, exatamente. Eu estou no Mato Grosso do Sul, numa terra indígena da onde foi expulso em final de 70. Estou aqui no Mato Grosso do Sul, falando daqui. Qual é a situação em relação à posse da terra dos povos que originariamente habitavam essa região? Hoje, o povo Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, todos os povos se encontram fora da área não regularizada, se encontra como povo expulso ou despejado e sem reconhecimento do seu território. Hoje a luta é para que o território tradicional seja reconhecido e regularizado. Então, a luta do povo Guarani Kaiowá, de todos os povos Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, se encontra nessa fase, lutando para que a terra indígena tradicionais seja reconhecida. Em relação a essa luta, há algum conflito com fazendeiros, por exemplo? Sim, desde final de 70, né? Porque o povo Guarani Kaiowá foram expulsos em meados de 70, né? Dos territórios tradicionais, expulso, despejado, transferido fora da área tradicionais, levada para pequena reserva, denominada reserva indígena, uma minúscula terra, onde os povos indígenas se encontram confinada e passou a sofrer, por exemplo, suicídio e genocídio, né? Isso é o fato que gerou essa expulsão e por conta da luta também pela terra, muita liderança, centenas de lideranças já foram assassinadas, foram expulsas, despejadas, e o povo Guarani Kaiowá se encontra em permanente conflitos, lutando, né, pela terra, e decorrência disso, muitas famílias foram atacadas, expulsas, ameaçadas, e assim ao longo
da década, né, acontecendo esse genocídio, porque a demarcação da terra do povo Guarani Kaiowá não acontece, não se efetiva, só começa, né? Está tudo judicializada, paralisada na justiça, e isso causa injustiça, né? Maior injustiça que o Guarani Kaiowá sofre hoje por não ter mais a nossa terra reconhecida pelo Estado, né? Rafael, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, acompanha esses conflitos, essas situações tensas no país como um todo. Que relato você pode nos trazer? Qual é a situação real, considerando o país como um todo? Exatamente, a gente acompanha de perto, né, esse conflito possessório que desencadeia em violência contra as comunidades indígenas, né? Recentemente, no sul da Bahia, extremo sul da Bahia, conflito entre poceiros indígenas, os Pataxós, Tupinambá. No sul do Brasil, os Caingangue, né? Xoclém, Guarani, assim como no Mato Grosso do Sul, Guarani Kaiowá, Terena, e em outras regiões do Brasil, né? Mas o que impulsiona esse conflito, sem dúvida nenhuma, é essa disputa por tese no âmbito do judiciário que não finalizava, a judicialização do conflito, o tensionamento, e a gente parecia que não conseguia avançar com relação a uma definição de uma tese ou de uma interpretação definitiva do texto da Constituição, né? Então, o Supremo resolve o caso, afasta a tese do marco temporal e devolve para o Poder Executivo, então, resolver as questões, seja com relação aos conflitos, né, em decorrência da não regularização do território, e, em primeiro plano, então, finalizar as demarcações, devolver as terras para as comunidades indígenas ocuparem, fiscalizar e proteger essas áreas, né? E, portanto, daí a gente acha que podemos chegar a uma situação onde se finalize, né, acabe com esse tensionamento e com os conflitos. Se tiver que indenizar, como o Supremo já indicou, já direcionou, que indenize os agricultores, principalmente aqueles pequenos proprietários rurais, não é? Ivo, logo depois do Supremo Tribunal Federal ter rejeitado o marco temporal, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que tentava validar o marco. Como é que vocês receberam essa tentativa do Congresso? E é importante lembrar que, logo em seguida, o presidente Lula vetou boa parte do projeto de lei. Então, como vocês receberam essa tentativa do Congresso? Mas eu vou pedir que você responda daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos da demarcação de terras indígenas no Brasil. Para debater o assunto, os nossos convidados são Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, Ivo Makushi, advogado indígena e assessor jurídico do Conselho Indígena de Roraima, e ainda Tonico Benites, antropólogo, líder e porta-voz do povo Guarani Kaiowá, professor, pesquisador e coordenador regional da FUNAI. Ivo, no bloco anterior, eu deixei uma questão no ar para você abordar agora. Eu lhe perguntei sobre a tentativa do Congresso Nacional de validar a tese do marco temporal, mesmo depois do Supremo Tribunal Federal ter derrubado essa tese. Como é que vocês receberam isso? Nós recebemos essa informação, inclusive, como um reacionário a essa forma do Congresso Nacional de tentar, inclusive, implementar, né, passar o marco temporal e outras violações aos direitos dos povos indígenas em forma de lei. Desde 2007 existia um projeto de lei 490, né, que queria instituir, inclusive, outras violações, mas foi apensado essa questão do marco temporal e foi aprovado, né, no Senado com o número 2903 e agora com a sanção do presidente da República, em forma de lei 14.701, de 20 de outubro de 2023, que vetou boa parte do texto da lei, inclusive retirando o marco temporal e outras violações, né,
na verdade, violando a própria Constituição. Nós recebemos com muita preocupação da forma que grupos de políticos dentro do Congresso Nacional têm tratado os direitos dos povos indígenas, né, de forma muito reacionária, inclusive querendo alterar o próprio texto constitucional por meio de projetos de lei, que é claramente, flagrantemente inconstitucional. E a preocupação agora é essa interpretação da nova lei, né? Para nós é uma preocupação, porque pode abrir vários precedentes, né? Ainda que nós temos ganhado na derrubada da tese do marco temporal, mas há outras iniciativas, por exemplo, a PEC 48, que está lá para alterar o texto da Constituição, para instituir um marco temporal no artigo 231 da Constituição, que trata sobre os direitos dos povos indígenas, é muito preocupante. Mais uma violação, ou atentado, inclusive, contra a própria Constituição, que assegura e reconhece os direitos originários dos povos indígenas. E, Tonico, eu lhe faço a mesma pergunta. Como é que vocês receberam essa tentativa do Congresso Nacional de validar a tese do marco temporal, mesmo depois do Supremo ter rejeitado? Nós, povo Guarani Kaiowá, e além do povo originário, todos os povos sofremos injustiça, né? Injustiça, e nosso direito sempre foi violado, né? Nossos direitos sempre foi ignorado e desconhecido, né? E os praticantes desses violadores, o violador de direito sempre atua na ilegalidade, né? Sempre quer regularizar a violência, o genocídio, por exemplo, tenta sempre regularizar, ou seja, então é isso que entendemos quando a Câmara do Senado, né, o Congresso Nacional, quando passou a aprovar, né, entendemos que é uma injustiça, né, maior injustiça que já foi feito, né, pelo próprio Congresso, porque a lei já aprovada anteriormente ao longo da história sempre foi fundamentado, que fundamenta, na verdade, o genocídio, a expulsão e toda a dizimação do povo, sempre há legislações que fundamentaram ao longo de 500 anos, né? E hoje percebemos de forma igual que o Congresso não mudou dessa forma de agir contra os povos originários do Brasil, né? Que tenta sempre fundamentar ações genocidas, né? Assim que entendemos a posição do Congresso quando passou a contrariar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Assim que entendemos e continuamos lutando para que a justiça comece a se efetivar após a rejeição da tese do marco temporal. Nossa luta segue, né? Rafael, e como o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e os povos indígenas devem lidar com essa tentativa do Congresso de validar o marco temporal? Eu acho que os povos indígenas têm muito a ensinar a gente, né? Então a gente aprende muito mais com eles, e a gente já aprendeu que diante das situações mais complexas de violência, de ameaça, né? Inclusive ameaça institucional, quando a gente vê um projeto de lei tramitando, sendo aprovado no Congresso Nacional, embora vetado, mas agora tem análise do veto pelo Congresso, que pode ser que, inclusive, o Congresso derrube. Mas os povos, eles têm, né, no seu âmbito espacial, cultural, tradicional, também o elemento da luta, do enfrentamento e da resistência. Não à toa que o último censo do IBGE elevou para quase 2 milhões, né, a quantidade de indígenas no Brasil, né? Então, a legislação, a Constituição, a análise do judiciário também acompanha essa evolução. E os indígenas, sem dúvida nenhuma, vão resistir no âmbito institucional a essas ameaças. E, mais uma vez, sem dúvida nenhuma, caso derrube o veto, não é? O Congresso derrube o veto, novamente essa discussão vai voltar para o Supremo Tribunal Federal e novamente os indígenas vão acompanhar de perto por meio das suas organizações, dos seus advogados e advogadas e os parceiros, assim como o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, vai estar ao lado dos povos nessa disputa por uma nova análise, se for o caso do Supremo, para que
mantém a inconstitucionalidade do marco temporal e a garantia dos indígenas na demarcação dos seus territórios. Rafael, você disse que caso o Congresso derrube o veto, vocês certamente vão recorrer ao Supremo mais uma vez. Mas caso não haja derrubada do veto, vocês vão aceitar o projeto de lei como está, com os vetos do presidente Lula? Ele é palatável? Essa análise nós ainda não fizemos, mas sem dúvida nenhuma tem elementos que não foram vetados que são inconstitucionais. Eles conflitam com a vontade do Constituinte, com o que está previsto no artigo 231 e 232 da nossa Constituição, né? Então, essa análise mais minuciosa vai ser feita caso seja mantido, né, o veto do presidente Lula, e caso haja elementos que são inconstitucionais, mesmo ficando de fora da discussão a tese do marco temporal, sem dúvida nenhuma, essa discussão vai ser levada para o STF, para o Supremo, para a Suprema Corte, fazer uma análise de algumas questões. Ademais de que parece indubitável, né, que com a força da bancada ruralista, das bancadas conservadoras, se mantenha o veto. Mas, independente disso, depois de uma decisão do Congresso, nós vamos nos debruçar junto com as comunidades e organizações indígenas para tomar uma decisão sobre os rumos que a gente vai tomar depois dessa decisão do Congresso. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de vocês três. Agradeço ao Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. Agradeço ao Ivo Mucuxi, advogado indígena e assessor jurídico do Conselho Indígena de Roraima. E agradeço ainda ao Tonico Benites, antropólogo, líder e porta-voz do povo Guarani Kaiowá. Ele é também professor, pesquisador e coordenador regional da FUNAI. Agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O presidente do CNJ e do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, quer que as instituições brasileiras unam esforços e coloquem energia máxima no combate ao crime organizado e à violência, especialmente no Rio de Janeiro e na Amazônia. Como presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça e preocupado com a realização da justiça no país, estou, eu diria, elevando para o topo da minha lista de prioridades o enfrentamento da criminalidade, do crime organizado e da violência no país em geral e no Rio de Janeiro em particular. A última sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça empossou o procurador da República, Pablo Coutinho Barreto, no cargo de conselheiro. Ele foi indicado pela Procuradoria-Geral da República e assume a vaga destinada a membro do Ministério Público da União. Como é praxe, o conselheiro terá mandato de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Renovo nesse momento meu compromisso inabalável com a defesa da ordem jurídica, dos valores democráticos, dos direitos humanos e da justiça social. O programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Alagoas fez um mutirão na comunidade quilombola de Bom Despacho, no litoral norte do estado. Foram atendidas demandas como emissão de documentos, divórcios consensuais, pensões alimentícias, retificações de registro e acesso à defensoria pública. Também foram beneficiados moradores das comunidades quilombolas de Perpétua e Agrivila. Esta foi a 4ª edição do Justiça Itinerante neste ano. Ainda neste mês, será a vez da população de São Miguel dos Milagres. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal. Uma dúvida recorrente entre muita gente que passou a trabalhar em casa nos últimos anos é: se me lesionei trabalhando em casa, isso conta como acidente de trabalho? Nas redes do CNJ, esclarecemos que mesmo que o empregado esteja em teletrabalho, a empresa tem a obrigação de zelar pela saúde e segurança dele. De acordo com o artigo 75E da Consolidação das Leis do Trabalho, é obrigação da empresa fornecer as instruções necessárias para que o trabalhador adapte sua casa e a rotina às boas práticas para evitar acidentes e doenças resultantes do trabalho. Você sabia que a conciliação é um método de resolução de conflitos que está disponível para todo mundo? Essa semana entramos na trend da animação que tem sido sucesso nas redes, para lembrar que está chegando a 18ª Semana da Conciliação.
A campanha começa no dia 6 de novembro e é realizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça, envolvendo os Tribunais de Justiça, Tribunais do Trabalho e Tribunais Federais. Acesse nossas redes e saiba como participar. E para finalizar, essa semana divulgamos uma nova ilustração da campanha Cartoons contra a Violência. O cartoon da vez aborda a importância de a vizinhança intervir em casos de briga entre marido e mulher, por meio da denúncia. Essa atitude pode salvar vidas. O projeto foi criado para conscientizar e buscar reduzir os alarmantes números de violência contra as mulheres. Acesse o site cnj.jus.br/proteção mulheres e nos ajude a desenhar um amanhã sem violência. Por hoje é isso e até a próxima. Agora vamos ao quadro Uma História. É aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Olá a todos e a todas, eu sou Andréa Medeiros, juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e titular da 5ª Vara Criminal de Manaus. Estou aqui para contar para vocês um fato ocorrido no dia 28 de março de 1988, conhecido como Massacre dos Ticuna ou Massacre do Capacete, ocorrido na comunidade do Capacete, onde indígenas ticunas estavam reunidos para discutirem sobre a demarcação das terras que estavam ocorrendo ali. O povo ticuna, ele sempre ocupou aquelas áreas ali, que é uma área fronteiriça, a tríplice fronteira, Colômbia, Peru e Brasil, e aquela comunidade, a comunidade do Capacete, havia sido incluída pela FUNAI recentemente na demarcação que estava sendo realizada naquela área, porque foi encontrado um cemitério indígena com urnas, com antigas urnas funerárias. E por essa razão, aquelas terras elas foram incluídas na demarcação da FUNAI, que a FUNAI realizava. A assembleia, onde os indígenas ticunas estavam reunidos, foi invadida por homens armados e disparando suas armas sobre os que estavam ali, matando e ferindo dezenas de indígenas, inclusive algumas das quais crianças. O crime, inicialmente, ele foi tratado como homicídio, mas após foi recapitulado e então julgado como genocídio contra o povo ticuna. Ressalte-se o contexto histórico daquela época naquela área, pois ali ocorria uma frenética atividade legal de extração de madeira e por conta disso havia uma forte animosidade entre o povo ticuna, os madeireiros e os poceiros que atuavam naquela região. O processo era de competência da Justiça Federal. Durante a instrução processual, foi enviado ao Juízo Estadual de Benjamin Constant uma carta precatória cuja finalidade era a oitiva dessas testemunhas e vítimas, todas indígenas. E nessa época eu era titular da comarca de Benjamin Constant. E dentre esses relatos todos que eu ouvi, o que mais me comoveu foi o relato de uma mãe, que ela contou que ela, fugindo daquela barbárie em que se encontrava a reunião dos indígenas, ela conseguiu fugir numa canoa com um filho de 7 anos, e ela, quando ela vinha remando, ela escutou um tiro e quando olhou, ela viu o filho sangrando, olhando para ela. E ela estava com remo na mão. E o filho tombou e caiu no rio. E ela disse que ela não conseguiu pegar o filho e que nunca mais viu o filho. O corpo não foi encontrado. Então, foi feita a plenitude da instrução processual na Vara Federal, com a condenação em primeira instância de 14 réus, com penas entre 15 e 24, 25 anos,
E, em segunda instância, houve absolvição daquele que fora, na época, acusado como mandante desse crime, e houve também a redução das penas dos demais condenados. E isso marcou realmente não só a minha vida profissional, mas a minha vida como ser humano. Né? Porque foi a partir daí, apesar de eu ser amazônida, ter nascido no interior do estado, foi ali naquele momento que realmente eu fui chamada para prestar atenção para a luta e resistência dos povos indígenas. E eu passei, então, a realmente me preocupar e, inclusive, a estudar sobre, né, os direitos dos povos indígenas. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. Até o próximo programa.